todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo aqui, oi, sou Molly Westbrook e posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Se você acha que isso é algo que pode querer continuar assistindo, inscreva-se e ative o sininho de notificação para ser avisado quando eu postar um novo vídeo. Esta semana, vamos falar sobre um caso muito solicitado ao longo dos anos, o caso resolvido de Rick Neve. Ele era um jovem garoto do leste da Inglaterra que saiu de casa para ir à escola um dia em meados dos anos 90 e nunca mais voltou. Rick foi tragicamente encontrado assassinado pouco depois de seu desaparecimento e não demorou muito para a polícia identificar seu principal suspeito no caso. Era alguém muito próximo de casa, mas enquanto a polícia fazia tudo o que podia para fazer as evidências se encaixarem em seu suspeito, o verdadeiro assassino conseguiu passar despercebido e permanecer indetectado por mais de 2 décadas e meia até que a tecnologia de DNA e forense finalmente o alcançou. Junte-se a mim enquanto exploramos a triste história de Rick Neve. Mas, antes de entrarmos no caso, por favor, ouça com atenção. Este vídeo é sobre o assassinato de um menino e envolve temas pesados como abuso e negligência infantil e agressão sexual. Recomenda-se discrição ao espectador. Então, para o caso desta semana, estamos voltando quase 3 décadas para o final de 1994 na cidade de Peterborough, que fica a leste da Inglaterra, e este é Rick Neve. Rick, um menino de 6 anos, nascido em 4 de março de 1988, morava com sua família em Peterborough. Seu pai se chamava Trevor Hardy e sua mãe se chamava Ruth Neve, e acredito que Rick era um dos 4 irmãos. Ele tinha 3 irmãs, Rochelle, Rebecca e Sheridan. Quando este caso ocorreu, os pais de Rick já estavam separados. Eles se separaram quando Rick tinha cerca de 3 anos. Depois disso, Rick morava apenas com sua mãe Ruth e suas irmãs. Ele tinha 2 irmãs mais novas e uma mais velha. E Rick foi descrito por suas irmãs como sendo o irmão mais amoroso e cuidadoso. Rebecca realmente disse que, embora fosse mais velha que Rick, sempre se sentiu mais nova que ele, como se ele fosse o irmão mais velho. Porque mesmo com apenas 6 anos, ele cuidava de suas irmãs, ele cuidava tanto delas. Também se dizia que ele era um menino muito atrevido e aventureiro. Ele podia ser um pouco travesso, como muitos meninos de 6 anos, e era muito conhecido no lugar onde morava. Rick morava na Red Mile Walk, que ficava em uma propriedade em Peterborough chamada Welland Estate, e ele era frequentemente visto pelos vizinhos na propriedade apenas andando por aí com um bastão na mão em busca de aventura, procurando se divertir. Ele também foi descrito como um menininho muito engraçado, que tinha uma risada adorável e que sempre conseguia fazer os outros rirem também, o que, considerando o que ele realmente tinha que passar em casa, considerando como era a vida em casa dele, é realmente um testemunho de quão forte ele era, eu acho. Como ele conseguia manter uma expressão corajosa na maior parte do tempo quando era tão jovem, mas vamos nos aprofundar mais nesse aspecto do caso um pouco mais tarde, na vida doméstica dele. Vamos direto ao dia em que este caso ocorreu. Foi em 28 de novembro de 1994. Era uma segunda-feira, obviamente um dia de escola para o pequeno Rick. Provavelmente um dia que começou como qualquer outro para ele. Naquela manhã, ele acordou e disse à sua mãe Ruth que não queria ir à escola, provavelmente esperando que ela o deixasse ficar em casa. Acredito que a maioria das crianças provavelmente tenta a sorte com isso em algum momento. Eu sei que definitivamente tentei muitas vezes. Rick não estava doente, então Ruth disse que ele tinha que ir para a escola, e então ele se trocou para o uniforme escolar. Ele comeu Weetabix no café da manhã e por volta das 9h30 saiu de casa para ir à escola. Ele estava caminhando sozinho, apesar do fato de ter apenas 6 anos de idade. Mas ele costumava sair sozinho, como muitas outras crianças do bairro faziam naquela época. Ruth, mãe de Rick, seguiu com seu dia, presumindo que o filho estava na escola e que o veria mais tarde quando retornasse. No entanto, ele nunca voltou. Chegou por volta das 4 da tarde e Rick ainda não havia retornado. Normalmente, ele já estaria em casa a essa hora. Mas, como eu acabei de dizer, Rick era um garoto que costumava ser visto sozinho por aí. Não era incomum vê-lo apenas vagando pela propriedade. Então, eu não acho que Ruth começou a entrar em pânico de imediato, mas então chegou por volta das 5h30 da tarde, e 5h30 da tarde, em novembro, na Inglaterra, significa escuridão total lá fora.
Está completamente escuro, deve ter estado frio e Rick ainda não tinha chegado em casa, e eu acho que Ruth simplesmente sabia neste ponto que algo estava errado porque diziam que Rick tinha absoluto terror do escuro. Então, o fato de estar escuro lá fora e ele ainda não ter chegado em casa era tão atípico dele, e logo depois disso, por volta das 6 da tarde, Ruth Neve pegou o telefone e denunciou o desaparecimento de seu filho à polícia. Oficiais foram rapidamente enviados ao endereço dos Neves, colheram o depoimento de Ruth e iniciaram imediatamente a busca por Rick. Claro, como ele tinha apenas 6 anos, a polícia não ficou esperando, então começaram a procurar pelas ruas e a falar com as pessoas no bairro Welland. Eles procuraram nas florestas próximas, mas não encontraram nada. O Rick não foi localizado naquela noite. As buscas continuaram na manhã seguinte, e mais policiais foram adicionados para se juntar à busca, e naturalmente a notícia do desaparecimento deste pequeno menino se espalhou muito rapidamente. O caso rapidamente tomou conta das notícias, e algo que a polícia logo descobriu quando começou a tentar juntar os últimos movimentos do Rick foi que ele nunca realmente chegou à sua escola na manhã do dia 28. Antes disso, supunha-se que ele havia desaparecido a caminho de casa da escola, mas nunca chegou lá, então desapareceu no caminho. Isso significa que ele provavelmente estava desaparecido por muito mais tempo do que qualquer um havia percebido anteriormente, mas não demoraria muito até que ele fosse encontrado. No dia seguinte ao seu desaparecimento, em 29 de novembro, houve uma grande notícia no caso. Notícias que todos temiam. O corpo de Rick foi descoberto. Logo após o meio-dia, enquanto a polícia procurava em uma floresta não muito longe da propriedade Welland, ao lado da estrada A15, eles descobriram o corpo de Rick deitado no chão em uma área na floresta. Agora, essa floresta foi revistada por um policial na noite anterior, e embora se acredite que o corpo de Rick estava lá naquela época, ele parece ter passado despercebido, ele não o viu. Lembre-se, estaria escuro quando o policial revistou a floresta. Então Rick foi encontrado deitado de costas, ele estava nu e também parecia que seu corpo havia sido posicionado. Ele havia sido posicionado quase em uma espécie de forma de estrela. Então acho que as pernas dele estavam afastadas, os braços estavam estendidos, então isso, como você pode imaginar, deixou a polícia perplexa. O que alguém ganhou ao exibir o corpo nu de Rick desta maneira? Claro que foi estabelecido que isso foi um assassinato, Rick foi assassinado por alguém e durante sua autópsia concluiu-se que a causa da morte foi estrangulamento. De maneira repugnante, ele foi estrangulado com sua própria jaqueta. A jaqueta anorak que ele estava usando quando saiu de casa para ir à escola. E aparentemente eles puderam perceber isso porque Rick tinha marcas do zíper desta jaqueta quase impressas em sua pele. Em seu pescoço, de onde ele havia sido estrangulado com ela, sua própria jaquetinha foi usada como uma ligadura. Embora falando desta jaqueta, ela não foi encontrada na cena do crime na floresta. Como eu disse, Rick estava nu e não havia sinal de nenhuma de suas roupas, exceto literalmente um botão. A polícia encontrou um botão que acreditavam ter vindo da camisa branca de escola do Rick no chão perto de seu corpo, o que indicava que ele foi despojado de suas roupas na floresta e então as roupas foram obviamente levadas para outro lugar. Talvez o assassino até tenha decidido guardá-lo como algum tipo de troféu doentio. Apesar de Rick ter sido encontrado nu, não havia evidências de que ele havia sofrido agressão sexual por parte do agressor. Isso não significa necessariamente que o crime não teve motivação sexual. Logo após encontrarem seu corpo, uma investigação de assassinato foi iniciada. A polícia de Cambridgeshire tinha a tarefa de encontrar um assassino de criança sádico e rápido antes que ele potencialmente atacasse novamente. Ao lado da família de Rick, eles logo apelaram ao público, implorando para que qualquer pessoa com informações se apresentasse. Eles começaram a realizar inquéritos de porta em porta e a tomar depoimentos das pessoas e também começaram a realizar buscas em todas as lixeiras. As lixeiras e os contêineres de lixo na propriedade Welland. Porque a polícia pensou que talvez o assassino pudesse ter descartado algumas evidências relacionadas ao caso em uma dessas lixeiras após matar Rick e, como se veria, essa teoria estava correta. Apenas no dia seguinte à descoberta do corpo de Rick, em 30 de novembro de 1994, as roupas que ele usava no dia em que desapareceu foram encontradas. E foi morto foram encontradas. Elas foram descartadas em uma lixeira do condomínio a apenas cerca de 150 jardas de onde ele foi achado morto na floresta.
Então, este era o casaco do Rick, seus sapatos escolares, sua camisa escolar branca, suas calças, meias e também sua roupa íntima, e nos bolsos de suas roupas, a polícia encontrou um monte de seus cartões e brinquedos. Então, em suas roupas também foram divulgadas ao público. A polícia esperava que alguém os reconhecesse e percebesse que tinha visto o Rick com essas roupas no dia de sua morte e viesse a público. E algo em que a polícia não tinha certeza neste caso eram os avistamentos de testemunhas. Muitas pessoas, acho que a maioria das quais morava no condomínio Welland, vieram a público dizendo que tinham visto Rick no condomínio naquele dia. Houve avistamentos dele de manhã, avistamentos dele à tarde. Aparentemente, ele até conversou com algumas pessoas no condomínio. Então, o que isso inicialmente sugeriu para a polícia foi que Rick foi morto em algum momento, talvez no final da tarde, noite do dia 28, por causa desses avistamentos. Mas algo importante a ser observado é que era 1994, então a polícia não tinha nenhuma filmagem de circuito fechado de televisão para confirmar esses avistamentos. Então eles apenas tiveram que meio que aceitar a palavra dessas testemunhas, eu suponho, e esperar que o relato delas fosse preciso, que era Rick, que elas viram e não outro garoto, eu acho, ou que elas estavam certas sobre a hora que viram Rick e tal. Como você pode imaginar, a pressão estava realmente sobre a polícia para pegar o perpetrador o mais rápido possível, porque, quero dizer, como eu disse, uma criança havia sido brutalmente assassinada. Alguém que é capaz de fazer isso com um menino de 6 anos é mais do que capaz de fazer isso novamente. Então, sim, todos estavam cobrando respostas e justiça rápida da polícia. Acredito que foi considerado bem cedo que talvez outra criança ou jovem pudesse ser responsável pela morte de Rick. Essa era uma teoria. E eu acho que uma grande parte do motivo para isso foi por causa do assassinato de James Bulger, que aconteceu apenas no ano anterior, em 1993, em Merseyside, no noroeste da Inglaterra. Tenho certeza que a maioria de vocês conhece bem esse caso infame. Não o cobri pessoalmente. James Bulger tinha apenas 2 anos quando foi sequestrado e horrivelmente assassinado por 2 meninos de 10 anos. Seus assassinos tinham apenas 10 anos. Quando Rick Neve foi encontrado morto logo depois, as pessoas começaram a se perguntar se seria outro caso de crianças matando crianças. Bem, parecia que aos olhos da polícia, essa teoria foi rapidamente descartada, pois logo identificaram o principal suspeito no caso. Era a própria mãe de Rick, Ruth Neve. Logo no início da investigação, os detetives realmente acreditavam que Ruth era a assassina, principalmente por causa de seu histórico de abuso contra seus próprios filhos, o que me leva de volta à vida doméstica de Rick. A família Neve, as crianças, eram conhecidas pelos serviços sociais e pela polícia antes do assassinato de Rick porque havia evidências de negligência por parte de Ruth. O ex-parceiro de Ruth era um homem chamado Dean e ele era o pai de 2 de suas filhas e ele acabaria por dizer que se separou de Ruth por causa de como ela tratava seus filhos, por causa do que ele presenciou em casa. Ele disse que Ruth perdia a paciência o tempo todo com seus filhos, sempre gritando e berrando com eles, abusando fisicamente deles. Ela supostamente agredia as crianças fisicamente, havia pouca comida em casa e eles raramente recebiam refeições adequadas. Tanto que as irmãs de Rick disseram que Rick realmente ia à loja local sozinho e ele roubava comida para eles. Ele roubava para levar para casa e alimentar suas irmãs, senão elas não comeriam. Além disso, ele cuidava das irmãs, certificando-se de que tomassem banho. E é esse tipo de coisa que a irmã mais velha de Rick, Rebecca, ela estava falando quando descreveu como, mesmo sendo a irmã mais velha, ela sempre sentiu que Rick era seu irmão mais velho. Porque com apenas 6 anos de idade, ele está fazendo o que pode para garantir que suas irmãs estejam limpas e que não passem fome. Algo que ele não deveria ter que se preocupar em uma idade tão jovem. Foi relatado que, além de mal alimentar ou limpar seus filhos, Ruth também os trancava em seus quartos com frequência. Bem, eu digo trancar, mas ela usava uma corda para amarrar as maçanetas das portas por fora às grades da escada, para que eles não conseguissem abrir e ficassem presos em seus quartos por Deus sabe quanto tempo. Além de supostamente bater e espancar seus filhos, foi relatado que em uma ocasião, durante uma discussão com Rick, onde ele disse um palavrão, Ruth despejou detergente na boca dele como punição. Em outra ocasião, Rick foi visto com a palavra idiota rabiscada em sua testa. Ela havia escrito idiota em sua cabeça.
Em dezembro de 1991, a polícia foi enviada à casa de Ruth após um vizinho relatar que ela havia trancado Rick do lado de fora. Em 1991, ele teria apenas cerca de 3 anos de idade. Porque ele tinha sido travesso, ela o obrigou a ficar na porta de casa sozinho, de pijama. E como eu disse, isso foi em dezembro. Provavelmente estaria congelando lá fora. Os vizinhos também contaram à polícia que já haviam visto Ruth jogar Rick pela sala antes de chutá-lo na cabeça, até mesmo estrangulá-lo. Foi relatado que em uma ocasião, Ruth supostamente segurou Rick pela garganta e gritou com ele: "Eu vou te matar, seu pequeno." Eu não vou repetir a palavra que ela supostamente usou. E além de tudo isso, Ruth também era usuária de drogas e mandava Rick, seu filho de 6 anos, ir até a casa do traficante para buscar essas drogas para ela sozinho. Aparentemente, às vezes até às 11h30 da noite, ela mandava ele ir buscar suas drogas. Então, por causa de tudo isso, a polícia rapidamente teorizou que Ruth poderia ter sido a assassina. Como eu disse, ela supostamente ameaçou matar Rick antes e tinha as mãos em volta do pescoço dele, então talvez desta vez ela realmente tenha feito isso. Ela realmente estrangulou seu filho até a morte. Poucos dias após o início da investigação do assassinato, oficiais foram enviados ao endereço de Ruth para realizar uma busca na casa, que mostrava claros sinais de negligência infantil. Como mencionei antes, a casa estava bastante bagunçada e suja, não eram boas condições para crianças viverem. Mas isso não foi tudo o que eles encontraram na casa. Algo que a polícia rapidamente aprendeu sobre Ruth Neve enquanto vasculhavam seu endereço era que ela parecia ter um interesse muito forte em assassinato. Apenas o tópico de assassinato. Quero dizer, não é incomum. Eu tenho um canal inteiro no YouTube sobre o assunto. Vocês estão assistindo a este vídeo porque presumo que tenham interesse. Nós, como humanos, somos fascinados por comportamentos que não conseguimos entender, que nem poderíamos compreender fazendo nós mesmos por causa de quão horrível é, e então queremos aprender sobre isso. Ruth Neve também compartilhou esse interesse e fascinação. A polícia encontrou muitos livros sobre crime e assassinato na casa dele. Eles até encontraram como um manuscrito para um livro que a Ruth havia escrito ela mesma sobre um serial killer. De acordo com um artigo nas próprias palavras de Ruth, ela descreveu o livro como sendo um relato em primeira pessoa do assassinato perfeito sobre um sujeito que estrangula e mutila uma garota. E foi quase como se a polícia tivesse visto isso. Eles descobriram sobre o interesse de Ruth Neve neste tópico e simplesmente seguiram com isso. Em seus olhos, isso era quase uma evidência de que Ruth deve ter matado Rick porque ela tinha uma obsessão tão grande por homicídio. Além disso, acho que ela também tinha muitos livros sobre magia negra e sacrifícios de animais. Ela até tinha um livro que dizia que o sacrifício perfeito era uma criança do sexo masculino. E novamente, a polícia meio que pegou isso e correu com isso. Eles encontraram essa revista em sua casa chamada O Inexplicável e na capa estava uma imagem do Homem Vitruviano. Você conhece aquele desenho de Leonardo da Vinci? E os detetives se interessaram particularmente por isso porque lembrava a maneira como o corpo do Rick estava quando foi encontrado. Ele estava disposto em uma pose semelhante a uma estrela, muito parecido com o Homem Vitruviano. Então eles pensaram que se Ruth matou Rick seria parte de algum tipo de ritual de sacrifício de magia negra. Mas não foram apenas os policiais que começaram a suspeitar de Ruth Neve. Na verdade, todos desconfiaram dela. Todos os vizinhos e amigos viraram-se contra ela abruptamente. Era como se ela, de repente, se tornasse a mulher mais odiada em Peterborough, na Inglaterra, porque todos acreditavam que ela havia brutalmente matado seu próprio filho. E então, cerca de 3 semanas após a morte de Rick, no dia 19 de janeiro de 1995, Ruth Neve foi presa sob suspeita de assassinato. E ela foi levada para a delegacia onde foi interrogada. Ela foi interrogada várias vezes, acredito que por cerca de 14 horas no total, ao longo de apenas alguns dias. E durante todo o tempo em que protestou sua inocência, ela insistiu que nunca matou Rick. Ela pareceu eventualmente admitir que sim, ela o havia abusado fisicamente, particularmente quando foi confrontada com a alegação de ter despejado detergente na boca dele, mas ainda negou seu assassinato. E acredita-se que os detetives a interrogaram por tanto tempo porque esperavam que, se pressionassem e continuassem fazendo as mesmas perguntas ou similares repetidamente, eventualmente ela se quebraria e confessaria. Mas ela nunca o fez.
Mas isso realmente não importava para a polícia e cerca de 6 a 7 meses após o crime, ela foi oficialmente acusada do assassinato de seu filho. Ruth se declarou inocente da acusação, o que significava que o caso contra ela iria a julgamento. Ela deveria ser julgada por assassinato em 1996, mas antes disso acontecer, ela passou por procedimentos judiciais em relação ao abuso e negligência infantil. E isso é algo que ela fez. Se declarar culpada. Ela se declarou culpada por crimes de crueldade infantil. Ela diria mais tarde que só fez isso porque se sentiu intimidada a fazê-lo, a se declarar culpada. Mas, independentemente disso, recebeu uma sentença de 7 anos de prisão por essas acusações e em outubro de 1996, seu julgamento pelo assassinato de Rick começou. A acusação alegou que Ruth matou Rick pouco depois das 5 da tarde no dia 28 de novembro de 1994. Eles acreditavam que, obviamente, Rick não foi à escola, ele provavelmente estava apenas vagando pela propriedade o dia todo sozinho porque não queria ir à escola. E quando ele voltou para casa, uma discussão começou entre ele e sua mãe, e essa discussão terminou com ela o estrangulando até a morte com seu próprio casaco. A acusação alegou que, após o ocorrido, Ruth teria escondido o corpo dele em um carrinho de bebê. Ela saiu de casa, levou-o neste carrinho de bebê até a floresta, onde ela o despiu de suas roupas e o posicionou em forma de estrela. Depois, ela deixou a floresta, jogou as roupas dele em uma lixeira, voltou para casa e, por volta das 6 da tarde, ligou para o 999 para denunciar o desaparecimento do filho, provavelmente para despistar a polícia. No entanto, a equipe de defesa tinha evidências para refutar essa versão dos acontecimentos. Evidências que não indicavam Ruth como a assassina. Então, em primeiro lugar, eles argumentaram que a janela de tempo que Ruth teria tido para cometer esse crime era simplesmente muito pequena. Como mencionei, a acusação afirmou que Rick voltou para casa e foi morto por Ruth logo após as 17 h. E a razão pela qual eles chegaram a essa hora foi porque na tarde do dia 28 de novembro, Ruth tinha uma amiga em sua casa e essa amiga saiu às 5 da tarde. E novamente, Rick foi relatado como desaparecido às 18 horas. Então, foi estabelecido que isso teria dado a Ruth Neve apenas uma janela de cerca de 45 minutos, onde ela poderia ter matado Rick, descobrir o que ela iria fazer em seguida, o que fazer com o corpo dele, colocar o corpo dele no carrinho de bebê, levá-lo pelo bairro até a floresta, despí-lo, posá-lo e depois voltar, jogar suas roupas no lixo e durante todo esse tempo não ser vista por ninguém. Até onde eu sei, não há relatos de testemunhas de alguém ter visto Ruth Neve saindo de casa com um carrinho de bebê e indo e voltando da floresta naquela noite. Então, a defesa basicamente alegou que isso era simplesmente absurdo. Teria sido praticamente impossível para Ruth cometer este assassinato em um espaço de tempo tão curto. Além disso, grande parte do argumento da defesa sobre por que Ruth Neve era inocente se concentrava nos sapatos de Rick, os sapatos que ele estava usando no dia em que morreu. Veja, foi encontrada lama na sola dos seus sapatos de escola e quando essa lama foi comparada com a lama encontrada na floresta onde seu corpo foi descoberto, ela foi encontrada para ser uma correspondência exata. Era a mesma lama. Então isso indicou que o corpo do Rick não foi levado para a floresta em uma cadeira de rodas, como a acusação alegou. A lama em seus sapatos sugeriu que ele deve ter caminhado para a floresta por conta própria e, portanto, ele deve ter estado vivo quando foi levado para lá por quem quer que o tenha matado. E os detetives envolvidos no caso sabiam disso. Eles receberam essa informação sobre a lama de um especialista nas semanas após a morte de Rick, mas era quase como se eles simplesmente escolhessem ignorá-la porque tinham visão de túnel e isso não se encaixava com a teoria deles de que Ruth havia matado Rick. E além de tudo isso, na verdade, não havia nenhuma evidência sólida para realmente ligar Ruth ao crime, sem evidências concretas de que ela matou Rick. E então, quando seu julgamento chegou ao fim, ela foi considerada inocente pelo júri e absolvida. Eles não acreditavam que ela era responsável por esse crime e ela não era. Ruth Neve era uma mãe muito inadequada, mas não uma assassina. Claro, ela ainda foi para a prisão de qualquer maneira por crimes de crueldade infantil e foi libertada mais tarde, acredito, no ano 2000. Agora, um relatório feito em 1997 pela Inspetoria de Serviços Sociais descobriu que a equipe falhou em proteger Rick e suas irmãs de sua vida doméstica abusiva. O fato de as crianças não terem sido removidas de casa antes da morte de Rick é chocante.
Este relatório levantou profundas preocupações sobre a capacidade do Conselho do Condado de Cambridgeshire de proteger crianças vulneráveis como as crianças Reeve. Eles realmente foram falhados pelos serviços sociais. Após a absolvição de Ruth, o detetive principal do caso basicamente anunciou ao público que a polícia não estaria procurando por mais ninguém, acho que foi o fim da investigação, a menos que alguma evidência significativa surgisse de repente, porque eles acreditavam que o júri havia errado, apesar de tudo. Eles ainda acreditavam que Ruth era culpada, e, infelizmente, após o veredito de inocente, o caso de Rick e Neve acabou esfriando. Anos e anos se passaram sem respostas sobre quem o matou naquele dia de novembro de 1994 e sem justiça. Agora, em 2013, quase 2 décadas após a morte de Hassan, Ruth Neve começou a fazer campanha para que o caso de Hassan fosse reaberto, na esperança de que finalmente a polícia pudesse capturar seu verdadeiro assassino. E 2 anos depois disso, em 2015, foi exatamente isso que aconteceu. Uma revisão de caso frio foi iniciada sobre o assassinato não resolvido de Rick Neve, com uma nova equipe de detetives sendo designada para o caso. Esses detetives, obviamente, não tiveram envolvimento algum na investigação original, então havia um novo par de olhos nisso, e eles começaram essa nova investigação por, eu acho, basicamente revisar tudo novamente, olhar tudo de novo, todos os arquivos do caso, todas as evidências, todos os relatos de testemunhas e avistamentos relatados. E foi quando eles fizeram isso que um relato de testemunha que havia sido relatado anteriormente à polícia na investigação original despertou o interesse da equipe do caso não resolvido. Este relato de testemunha veio de uma mulher chamada Sylvia Clary, e na época em que este caso ocorreu, em 1994, ela morava perto de onde Rick morava na propriedade Welland, em Rotherby Grove, nas proximidades, e ela disse que por volta do meio-dia do dia 28 de novembro de 1994, então o dia em que Rick morreu, ela olhou pela janela e o viu caminhando pela rua lá fora. No entanto, ele não estava sozinho. Sylvia disse que caminhando com Rick estava um menino mais velho, e ela disse que parecia que eles estavam caminhando juntos em direção à floresta. E Sylvia não foi a única que viu isso. Aparentemente, outra testemunha deu um relato muito semelhante. Então, havia 2 pessoas que tinham visto Rick com esse garoto mais velho, e Sylvia realmente sabia quem era esse garoto mais velho porque ele também morava na área no Wellander Stay. Era James Watson, de 13 anos, e Sylvia conhecia o pai de James. Bem, o nome do pai dele era Jim, e então Sylvia contou a Jim que ela tinha visto seu filho James com Rick no dia em que ele foi morto. E você acreditaria? Jim foi direto para a polícia naquela época. Ele contou que seu filho tinha sido visto com Rick, o menino assassinado. E ele até disse aos oficiais, cito, ele é um malandro e ele pode ter se envolvido. O próprio pai de James Watson literalmente disse à polícia, meu filho pode ter algo a ver com isso. Até então, ele só sabia que James tinha sido visto recentemente com Rick. Então, o que isso te diz sobre o tipo de garoto que James Watson era? Devido a todos esses eventos, James Watson foi abordado pela polícia em 1994. No entanto, pelo que entendi, como ele foi visto com Rick por volta do meio-dia e houve outros relatos de avistamentos de Rick mais tarde naquele dia, naquela tarde quando ele foi visto sozinho, isso significava que na época James Watson não era realmente considerado uma pessoa de interesse na investigação. Ele era mais considerado uma testemunha, mas seu relato de seus movimentos naquele dia que ele deu à polícia cerca de 1 semana depois que Rick foi encontrado são os seguintes. Então, James disse que tinha ido à escola naquela manhã, ele pegou um táxi pra lá, mas disse que saiu da escola por volta das 10h30 da manhã porque simplesmente não queria ficar, eu acho. Ele disse que da escola foi para uma casa da mãe para vê-la e disse que estava com ela e conversando com ela por cerca de 45 minutos antes de ir para o bairro Welland, porque ia ver o pai em sua casa e para chegar lá ele pretendia caminhar por uma rua chamada Ragdale Close no bairro Welland, ao lado de Rotherby Grove. Mas ele não conseguiu passar por este atalho porque estava bloqueado por uma escavadeira. Havia algumas obras acontecendo lá naquele momento e James disse que foi então que Rick Neve, de 6 anos, se aproximou dele e começou a conversar com ele sobre a escavadeira. Aparentemente, Rick fez um comentário para James sobre o quão grande era o trator. E James o corrigiu e disse, oh, não é um trator, é uma escavadeira. Ele disse que logo depois, ele e Rick seguiram caminhos diferentes. James começou a caminhar pela Red Mile Walk e não viu Rick novamente depois disso.
Mais tarde naquele dia, por volta das 16 horas, ele pegou outro táxi que o levou de volta para casa. Na verdade, ele morava em um orfanato. E, novamente, como mencionei, ele não era considerado suspeito ou pessoa de interesse na investigação original, porque inicialmente os detetives acreditavam que o assassinato de Rick ocorreu mais tarde na tarde, início da noite do dia 28, e Watson foi visto com ele ao meio-dia e pegou um táxi às 4 da tarde sozinho, o que poderia ser confirmado, então isso parecia eliminá-lo. Mas agora, a equipe de casos não resolvidos, após revisar tudo, não estava tão certa de que isso estava correto. Eles teorizaram que talvez Rick tenha sido morto muito mais cedo no dia. Mas antes de irmos mais longe, antes de continuarmos, vou fazer uma breve pausa no caso real por um segundo e contar um pouco mais sobre James Watson e sua vida. Então, James Watson nasceu no 1º de abril de 1981 e teve uma infância bastante instável. Ele estava sob cuidados e havia sido transferido para diferentes lares de crianças em algumas ocasiões. Eu não sei o motivo exato de ele estar sob cuidados, porque parece que ele ainda tinha contato com ambos os pais, mas ele foi descrito como sendo uma criança muito, muito difícil de lidar enquanto crescia. Ele estava sempre causando problemas de uma maneira ou de outra, e todos que o conheciam honestamente apenas o consideravam um indivíduo muito, muito estranho. Na verdade, um de seus professores da escola até o descreveu como perturbado. Ele se irritava muito rápido, não precisava de muito para ele perder a paciência e se tornar violento com as pessoas. E alguns dos cuidadores na casa de crianças onde ele morava diriam que James Watson frequentemente se masturbava abertamente. Ele fazia isso na frente de todos, sem se importar se causava desconforto nas pessoas. Ele era claramente um indivíduo muito pervertido. Nos anos após Rick Neves ser morto, James Watson também se envolveria várias vezes com a lei. Ele tem um extenso registro criminal. Ele foi preso por uma série de crimes como roubo e furto, delitos de trânsito, lesão corporal grave e até mais. E essa atividade criminosa continuou até a sua idade adulta, mas voltando à sua adolescência, e sim, no geral, ele era apenas um adolescente muito, muito estranho, como eu disse, e acho que isso provavelmente é dizer muito levemente. Então, ao investigar James Watson agora, como parte da revisão do caso arquivado, como mencionei, os detetives se interessaram por ele. E algo que eles realmente descobriram foi que apenas 2 dias após Rick Neves ser morto no dia 30 de novembro de 1994, James Watson foi para a escola com um jornal que tinha uma foto do rosto de Rick. E, estranhamente, ele estava mostrando este jornal para outras crianças na escola, dizendo a eles que ele conhecia Rick, como ele era um dos irmãos de seus amigos. E ele até começou a fotocopiar o jornal, ele queria cópias dele. E você tem que se perguntar por quê? Foi porque ele estava envolvido no que aconteceu com Rick? E para ele, este jornal era quase como um troféu, e então ele queria o máximo que pudesse conseguir. Mas o comportamento bizarro exibido por James Watson não terminou aí. Ao investigar mais a fundo sua versão dos movimentos no dia da morte de Rick, a polícia realmente descobriu que ele havia mentido. Então, se você se lembra, ele mencionou que depois de sair da escola por volta das 10h30 da manhã, ele foi ver sua mãe em casa e disse que estava com ela por cerca de 45 minutos. Mas quando sua mãe foi questionada sobre isso, ela disse que isso não era verdade, porque ela nem estava em casa naquela manhã, então ela definitivamente não o viu. Então, a versão dele simplesmente não fazia muito sentido. Esses sinais de alerta realmente surgiram quando se tratava de James Watson, que na época em que a revisão do caso de Rick foi iniciada em 2015, teria por volta de seus 30 e poucos anos. Mas, apesar de tudo isso, apesar de suas suspeitas, a polícia, na verdade, não tinha nenhuma evidência sólida para ligá-lo ao crime de forma alguma. E então, em um esforço para incluí-lo ou excluí-lo, eles recorreram às antigas evidências relacionadas ao caso que haviam sido mantidas em armazenamento todos esses anos. Agora, isso incluía gravações que haviam sido tiradas das roupas que Rick estava usando no dia em que ele foi assassinado. Agora, as próprias roupas, como sua jaqueta, seus sapatos, meias, camisa, tudo, na verdade, de alguma forma se perderam no armazenamento ao longo dos anos.
A equipe de casos não resolvidos não conseguiu encontrá-los, mas felizmente ainda tinham as gravações das roupas de 1994. Então, é aqui que tiras de fita adesiva são usadas para pegar quaisquer fibras ou cabelos ou apenas qualquer coisa nas roupas que possa ser significativa. Então, como parte da revisão, essas gravações foram submetidas a testes de DNA e, felizmente, os cientistas obtiveram um perfil de DNA delas que não correspondia a Rick Nee. Este perfil de DNA não correspondia a ninguém menos que James Watson. O DNA dele estava nas roupas que Rick usava no dia em que morreu, as roupas que foram retiradas de seu corpo, tornando oficialmente James Watson um dos principais suspeitos. E então, em abril de 2016, a polícia foi ao endereço da mãe de James Watson, onde acho que ele estava morando na época, e o prenderam ali mesmo sob suspeita do assassinato de Rick Neve, mais de 2 décadas após o crime. E a reação dele ao ser preso surpreendeu a polícia, para ser honesta, porque, bem, não houve reação. Ele não estava chocado, confuso, protestando sua inocência ou fazendo perguntas. Ele estava calmo como sempre, quase como se talvez soubesse que este dia eventualmente chegaria. Então começou a entrevista de James Watson. A polícia obviamente estava fazendo perguntas a ele sobre o assassinato de Rick, se ele tinha algum envolvimento no crime, ao que Watson respondeu na maioria das vezes sem comentários. Mas ele começou a falar mais quando a polícia pediu a sua versão dos eventos no dia da morte de Rick. Só que desta vez ele mudou completamente sua história original, a que ele deu inicialmente em 1994. Então ele afirmou novamente que encontrou Rick em um beco perto de Robert B. Grove e roupas esfarrapadas na propriedade Welland. Ele mencionou que Rick comentou sobre o tamanho da escavadeira, já que, como mencionei, havia obras acontecendo naquela área no momento. Mas então ele começou a adicionar repentinamente à sua história. Então Watson disse que se lembrava de haver essa cerca na frente de Rick e como Rick estava tentando olhar através deste pequeno buraco na cerca para ver a escavadeira do outro lado. E então James Watson decidiu ajudá-lo e pegou-o e meio que o levantou para que Rick pudesse momentaneamente ver o trabalho de construção acontecendo atrás da cerca para que ele pudesse ver a grande escavadeira. Então agora, de repente, há todo esse outro aspecto na história de James Watson. Ele nunca mencionou essa cerca e pegar Rick por cima da cerca na declaração inicial que deu à polícia em 1994. Mas agora, cerca de 22 anos depois, ele está contando a ele sobre isso de repente. Certamente é muito menos provável que você se lembre de algo assim 2 décadas depois do que nos dias e semanas seguintes. Quase parecia que essa era a maneira de James Watson de explicar qualquer evidência que a polícia possa ter tido antes mesmo de apresentá-la a ele. Não acredito que a polícia tenha mencionado em sua entrevista que encontraram seu DNA em fitas de fibra retiradas das roupas de Rick, mas quero dizer, ele não era estúpido. Ele claramente percebeu que para ele ter sido preso tinha que haver algum tipo de evidência incriminatória que eles de repente obtiveram. Então, era como se ele tivesse antecipado isso em sua mente e pensado, certo, eu preciso inventar uma razão para explicar como meu DNA poderia ter ido parar no Rick. Foi isso que a polícia pensou de qualquer maneira. Eles acharam que ele simplesmente inventou essa história de levantar Rick sobre a cerca como uma desculpa para explicar seu DNA. E embora a equipe não acreditasse nessa nova história sobre a cerca por 1 minuto sequer, eles meio que pensaram, bem, droga. Como podemos provar que ele está mentindo sobre isso? Como diabos vamos provar que James Watson não levantou Rick por cima de uma cerca há mais de 20 anos atrás? Era só isso, eles não podiam. E por causa dessa explicação que ele deu, eles não puderam acusar James Watson. Eles não tinham o suficiente para acusá-lo. E infelizmente, após sua entrevista, ele foi liberado enquanto a polícia continuava tentando construir seu caso contra ele. E parecia que apenas algumas semanas após ser liberado, James Watson havia fugido. Parecia que ele tinha fugido. Bem, eu digo fugido, mas isso implicaria que tudo era muito secreto, o que realmente não era. Quero dizer, foi no começo, eu suponho. Acontece que James realmente ameaçou um antigo companheiro de cela dele de quando ele estava anteriormente na prisão. Ele ameaçou este companheiro de cela com uma faca e o forçou a levá-lo ao porto de Ferry, em Dover. De lá, ele obrigou seu colega de cela a levá-lo a Portugal. Mas, ao contrário da maioria dos assassinos ou supostos assassinos que fogem, James Watson não tentou manter um perfil baixo, ficar escondido o máximo que podia.
Em vez disso, ele fez exatamente o oposto. Eu acho que ele provavelmente fugiu. Ele foi para Portugal porque começou a entrar em pânico com a possibilidade de ser preso novamente. Mas era quase como se, uma vez que ele estava lá, ele pensasse, bem, a polícia claramente não tem nada contra mim, nada substancial de qualquer maneira, caso contrário, eles não teriam me libertado. Então eu não preciso tentar me esconder. Na verdade, ele fez todo o esforço para não ficar escondido de certa forma. Ele começou a tirar muitas fotos de si mesmo em Portugal, fotos dele na praia sem camisa, selfies, e ele simplesmente começou a compartilhá-las em todas as redes sociais. Ele até compartilhou uma selfie que tirou com um policial de Portugal. E essas fotos ganharam as manchetes no Reino Unido porque ele admitiu abertamente à mídia que era suspeito no assassinato de Rick Neve. Novamente, ele não fez nenhuma tentativa de esconder isso. Você pensaria que isso seria algo que você não gostaria que ninguém soubesse. Mas para James Watson, quero dizer, era quase algo para se gabar e se vangloriar. Ele era simplesmente incrivelmente arrogante. Estava cristalino que ele estava fazendo tudo isso, compartilhando essas selfies de suas, férias em Portugal e falando com a mídia porque queria provocar a polícia. Ele quase ria na cara deles porque sabia que eles não podiam prendê-lo, o que eu acho que destaca ainda mais o quanto esse homem era um indivíduo distorcido. Isso é sobre o horrível assassinato de uma criança. Ele é suspeito no brutal assassinato de um menino de 6 anos e ainda assim James Watson está quase aproveitando a atenção que ser um suspeito está lhe dando e aproveitando, zombando da polícia que falhou em capturá-lo e provar sua culpa. Agora, felizmente, a polícia conseguiu eventualmente extraditar Watson de volta para o Reino Unido de Portugal por violar os termos de sua licença por outros crimes anteriores que ele havia cometido. Ele foi trazido de volta, mas a polícia não conseguiu acusá-lo. Eles não receberam permissão do Serviço de Promotoria da Coroa para poder acusar Watson em relação ao assassinato de Rick Neve, porque ainda não tinham provas suficientes. Eles realmente bateram em uma parede com a investigação por causa dessa história sobre a maldita cerca. A polícia sabia que se este caso fosse a julgamento, esse seria o argumento da defesa. O DNA de James Watson estava nas roupas de Rick porque ele o pegou para que ele pudesse ver a escavadeira por cima da cerca e tentar refutar isso. Parecia que seria quase impossível. Ou pelo menos foi até que um dos detetives, muito inesperadamente, encontrou a grande descoberta, a agulha no palheiro de que eles tanto precisavam. Então este detetive estava, eu acredito, apenas olhando toda a cobertura de notícias antigas do caso de novembro de 1994, quando Rick foi morto porque, obviamente, seu assassinato se espalhou como fogo selvagem. Então havia muita atenção da mídia em torno disso na época. E havia um clipe de vídeo que ele encontrou de um segmento de notícias que foi filmado no canteiro de obras em Rotherby Grove, a mesma área que James Watson afirmou que encontrou Rick enquanto ele estava olhando a escavadeira. E enquanto a câmera apenas rapidamente panoramizava a área do canteiro de obras, este detetive avistou algo. Ele avistou o beco onde Watson afirmou que havia encontrado Rick bem ao lado de onde estava a cerca. Porém, não havia cerca naquela época. Não estava cercado como James Watson afirmara. Ainda não tinha sido construído. Então, não havia cerca para ele ter segurado Rick, provando que essa história era uma mentira. A história que ele deu para tentar explicar as evidências de DNA que eles agora podem dizer categoricamente que não era verdade. Embora, apesar dessa evidência revolucionária, incrivelmente para o Ministério Público, ainda não era suficiente. Eles ainda não achavam que a polícia tinha um caso forte o suficiente contra James Watson e, portanto, seu pedido para acusá-lo foi mais uma vez negado e então os detetives recorreram a Ruth Neve, na verdade, para sua ajuda, a mãe de Rick, porque na Inglaterra existe um esquema conhecido como esquema de direito de revisão da vítima, que é basicamente onde uma vítima de um crime violento ou um membro da família de uma vítima de assassinato, por exemplo, pode pedir ao Ministério Público para basicamente reconsiderar sua decisão de não permitir que a polícia acuse alguém. E então, os detetives perguntaram a Ruth Neve se ela faria isso para que, esperançosamente, eles pudessem finalmente avançar na tentativa de processar James Watson e finalmente obter um encerramento para Rick e seus entes queridos, o que ela fez. Ruth pediu ao Ministério Público para reconsiderar e, felizmente, isso foi bem sucedido e eles finalmente deram à polícia o sinal verde. Eles concederam o pedido para finalmente prender e acusar James Watson.
E foi exatamente isso que eles fizeram em fevereiro de 2020, mais de 2 décadas e meia após o crime. Ele foi acusado do assassinato de Rick Neve. Como você provavelmente esperaria, James Watson se declarou inocente, o que significa que o caso foi levado a julgamento, e seu julgamento começou em fevereiro de 2022, durante o qual a polícia e a promotoria apresentaram sua versão dos eventos, o que eles acreditam que realmente aconteceu no dia em que o pequeno Rick Neve nunca mais voltou para casa. Agora, o que estava claro para a equipe de revisão de casos não resolvidos é que o assassinato de Rick provavelmente foi realmente premeditado por James Watson até certo ponto, porque algo que eu ainda não mencionei é que a própria mãe de James contou à polícia que cerca de 3 dias antes de Rick desaparecer e ser morto, ele ligou para sua mãe no telefone e fez um comentário sobre este relatório de rádio que ele tinha ouvido sobre a recente morte de uma criança de 2 anos na área. Eu não sei se isso era verdade, acho que não, pois sua mãe não tinha ouvido falar sobre isso. Pelo que eu posso entender, acredita-se que Watson, este menino de 13 anos, inventou isso porque nos dias antes da morte de Rick, ele estava pensando em matar uma criança pequena, e então ele só queria, eu acho, falar sobre o tópico de uma criança morta com alguém de alguma forma, quem sabe. Mas sim, isso sugeriu à polícia que havia um nível de premeditação para este crime. Então, acredita-se que no dia 28 de novembro de 1994, Watson saiu da escola naquela manhã provavelmente com a intenção de encontrar uma criança pequena que ele pudesse sequestrar e matar, e ele simplesmente se deparou com Rick Neve, de 6 anos, vagando pela propriedade Welland, pois ele também não tinha ido à escola naquele dia. Apesar do fato de que não havia evidências de que Rick havia sido sexualmente agredido, a acusação acreditava fortemente que este crime ainda tinha motivação sexual. James Watson tinha um interesse sexual em crianças pequenas, meninos pequenos. Na verdade, novamente, algo que eu ainda não mencionei é que apenas um ano antes deste caso ocorrer, em 1993, Watson havia sido denunciado à polícia pelo abuso sexual de um menino de 5 anos, uma criança apenas um ano mais nova que Rick. O que ele admitiria mais tarde quando foi entrevistado pela polícia anos depois de sua prisão inicial pelo assassinato de Rick. Eles perguntaram a ele sobre isso e ele admitiu que havia abusado daquele menino pequeno. Além disso, ele também havia agredido anteriormente a mãe de seu filho. James Watson era um pai. Ele realmente se identificava como um homem gay, no entanto, quando tinha cerca de 15 anos, então isso foi após o assassinato de Rick, né? Imagino que ele estava explorando sua sexualidade, e ele começou um relacionamento com uma garota da mesma casa de crianças onde ele morava, e ela mais tarde descobriu que estava grávida de seu filho, e ela contaria à polícia que em algumas ocasiões, quando estavam fazendo sexo, James Watson colocou as mãos em volta do pescoço dela e começou a estrangulá-la sem o seu consentimento. Ela pedia para ele soltar e afrouxar o aperto, mas ele não o fazia até ter terminado. Ele negou isso, negou ter agredido sua ex-namorada, mas é claro que ninguém acreditou nele. Este homem tem um histórico de agressão sexual. Voltando ao assunto, devido a todos esses fatores, a polícia suspeitava que o assassinato de Rick tinha motivação sexual, o que explicaria ele ter sido encontrado nu e em uma pose. Após encontrar Rick na estadia em Velander por volta do meio-dia de 28 de novembro, acredita-se que, de alguma forma, James conseguiu convencê-lo a entrar na floresta próxima com ele voluntariamente. Não se acredita que ele forçou Rick a entrar na floresta ou o ameaçou, porque, obviamente, pela lama nos sapatos de Rick, estava claro que ele mesmo caminhou até o local onde foi encontrado. E também acreditam que ele foi lá voluntariamente, porque não havia evidências que sugerissem que Rick, acho, se sentia inseguro ou assustado na companhia de James até o ponto em que foi morto. Frequentemente, o que você vê em casos de abuso infantil e assassinatos de crianças é que as vítimas se molham de puro medo. Eles não conseguem evitar, mas não foi o caso com Rick. Ele não havia urinado, o que novamente implica que ele foi com James para a floresta de bom grado. Talvez James tenha dito que daria a ele alguns doces ou algo assim se ele fosse com ele. É possível que ele tenha dito a Rick que havia algo na floresta para ver, atraindo-o para lá de alguma forma. Agora, o patologista conseguiu determinar durante a autópsia de Rick em 1994 que, no momento de sua morte, ele tinha Weetabix em seu estômago. Se você se lembra, ele comeu Weetabix naquela manhã para o café da manhã antes de sair de casa. E o patologista conseguiu concluir, a partir de quão digerido estava esse Weetabix, que Rick não havia morrido
muito tempo depois de comer este Weetabix em apenas algumas horas, o que coincide com o fato de que Watson foi visto por duas testemunhas com Rick caminhando em direção à floresta por volta do meio-dia. Então, apenas como uma nota à parte, isso foi obviamente mais uma evidência que a polícia na investigação original escolheu ignorar quando estavam tentando construir seu caso contra Ruffini. O fato de que Rick não poderia ter sido morto por ela depois das 5 da tarde devido ao conteúdo do seu estômago. Mas alguns de vocês podem estar pensando, se Rick foi morto por volta do meio-dia, como os detetives agora acreditam, então o que dizer de todas as aparições dele, que foram relatadas à polícia em 1994, de pessoas que afirmam tê-lo visto andando sozinho pela propriedade Welland até tarde da tarde depois de ter sido visto com James Watson? Bem, a polícia acredita que essas aparições simplesmente não eram precisas, elas não poderiam ter sido. Essas pessoas devem ter se enganado, talvez tenham confundido Rick com outro menino, talvez estivessem erradas sobre a hora em que o viram, ou quem sabe, talvez até algumas dessas aparições relatadas fossem falsas. Não é tão incomum em grandes casos como este que pessoas muito estranhas forneçam informações à polícia que sabem ser falsas apenas porque, eu não sei, gostam de se sentir de alguma forma envolvidas. Quero dizer, não estou dizendo que isso definitivamente aconteceu neste caso, mas é possível e é claro que é por isso que inicialmente James Watson nunca foi considerado suspeito por causa desses avistamentos imprecisos de Rick naquela tarde. Na verdade, descobriu-se que acho que a maioria dos avistamentos de Rick naquele dia foram de pessoas que relataram tê-lo visto em um suéter vermelho, seu suéter escolar vermelho, mas ele não estava realmente usando esse suéter naquele dia, provando ainda mais que essas testemunhas devem ter simplesmente se enganado. Mas de qualquer forma, depois de convencer Rick a ir com ele para a floresta próxima, foi obviamente lá onde a acusação alegou que Watson estrangulou-o até a morte com o próprio casaco dele, com o próprio casaco do Rick. Ele então removeu todas as roupas de Rick do corpo dele, o posicionou na forma de uma estrela, provavelmente para obter algum tipo de satisfação sexual doentia, e então deixou o corpo dele lá e se afastou. Ele tirou suas roupas, colocou o uniforme escolar de Rick em uma lata de lixo na propriedade Welland e foi embora. Ele simplesmente voltou à sua vida normal e manteve esse segredo sombrio por anos e anos e anos até que o alcançou quando a correspondência de DNA foi feita. No final do julgamento, o júri foi enviado para deliberar e no dia 21 de abril de 2022, eles retornaram com um veredicto de culpado por maioria. Eles encontraram James Watson, que a essa altura tinha 41 anos de idade, culpado pelo assassinato do pequeno Rick Knee, de 6 anos, e ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de apenas cerca de 15 anos. Mas, claro, a razão de sua sentença mínima ser tão baixa foi por causa de sua idade na época em que cometeu esse crime horrível. Ele era uma criança na época. Watson tentou recorrer da sua condenação desde então, mas não teve sucesso e permanece na prisão hoje e, esperamos, ficará na prisão por muito, muito tempo. Após o veredicto de culpado, a polícia de Cambridgeshire emitiu um pedido de desculpas por seu viés em relação à sua investigação original sobre Ruth Neve, como eles basicamente chegaram à conclusão de que ela deveria ter sido a assassina muito rapidamente, apesar da falta de evidências, e também pediram desculpas por não terem reaberto o caso da morte de Rick mais cedo, e assim atrasaram a justiça para ele. Quero dizer, é terrível que tenha levado quase 28 anos para fazer justiça para Rick. Seu assassino passou 28 anos como um homem livre apenas capaz de viver sua vida. É revoltante, mas pelo menos a conclusão foi alcançada no final e esperamos agora Rick pode descansar em paz. E é isso para este caso. Esse é o caso de partir o coração de Rick Neve. Como sempre, deixem suas opiniões e pensamentos sobre o caso nos comentários. Adoraria ouvir o que vocês pensam. Sintam-se à vontade para sugerir outros casos para eu cobrir neste canal, resolvidos ou não, de serial killers ou outros. Agradeço por assistirem, por favor, curtam o vídeo e se inscrevam. Vejo vocês na próxima semana para outro mistério. Tchau!